Ótimo, vamos lá, bom dia. Vamos iniciar nossa revisão de História e Geografia, certo? Nesse segundo momento. E para a nossa avaliação de História, eu separei mais dois conteúdos. Um terceiro porque, como eu disse, vai ter texto, tá? Então, esse aqui sobre a emancipação de Guamaré, gente, vai ter texto, certo? Vai ter o texto lá sobre a emancipação e algumas perguntas sobre o texto. Depois vocês vão o quê? Vão frisar mais nesses outros dois assuntos, que é a história do lugar onde você mora e os primeiros habitantes do nosso território brasileiro. Tá certo? Esses são os principais que vocês vão realmente focar e estudar. Aí vamos começar pelo primeiro assunto, a história do lugar onde você mora. Aqui a gente está fazendo só uma pincelada, certo? Vai se encontrar aí na página 226 e vai falar sobre, primeiro, como que se formavam os municípios, né? Aí vão dizer que os municípios, gente, podem ser formados a partir de um povoado, que é composto por algumas famílias. Aquele povoado pequenininho, né? Poucas casas, poucas pessoas. Aí aquele povoado começa pequeno. Do povoado vai se transformando em vila. Da vila se transforma em cidade. E aí cidade futuramente um município, né? A cidade grande, desenvolvida, um município. Mas para isso existem essas etapas, tá? Essa etapa de desenvolvimento. Os povoados também são chamados de arraiais. E eles vão surgir, como eu falei, com uma pequena quantidade de pessoas próximo a aldeias de índios, fortes militares ou colégios jesuítas. Era assim que se formavam os povoados antigos. E principalmente próximo a rios, porque as pessoas elas fazem ali a pesca, também precisam de outras coisas que tenham nesse recurso, que é no rio, e então vai se formar ali os povoados próximos a rios e outras localizações. Depois do povoado, pronto, tá ali pequenininho, poucas casas, algumas pessoas, aí vai chegando mais gente, vai tendo mais casas, mais construções, ali se transforma em uma vila. Quando o povoado cresce, ele era elevado à categoria de vila. E nela, gente, era criada a Câmara dos Vereadores. Para que houvesse essa questão das leis, né? Ditar as leis. E também era criado, gente, a cadeia daquele lugar. Certo? Depois, passava de vila para a cidade. Ia aumentando. Quando se aumentava a quantidade de moradores e a quantidade de construções, aí ela se transformava em uma cidade. Essa cidade, ela crescia e se transformava num município, né? Quando ela estava mais evoluída, se transformava em um município. E ali nesse município tinha a criação da prefeitura, né? E vai surgir aí outros governantes. Pronto. Todos os municípios têm governantes e leis próprias. Estes governantes são quem? São o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, que são os secretários do município, e os vereadores. Todos eles aí governam aquele município. E existem leis, tá? Todo município tem suas leis, cada um fazendo a lei de acordo com as necessidades daquele município. Quando o município tem mais de 5.000 habitantes, bem mais de 5.000 habitantes passando, né? Esse território do município é dividido para ser criado um novo município, um novo território, certo, gente? Então, quando se tem mais de 5.000 habitantes, aí se cria um novo município, ou um distrito, né? Ali perto, nas extremidades, que faz parte daquele município. Tudo bem? Estão entendendo até agora? Esse foi o primeiro conteúdo, certo? Sobre a história do lugar onde moramos. Foi algo breve, mas sempre dei uma visualizada nos livros. Estudem, tá? Não fica só na revisão. Os primeiros habitantes, gente, do território brasileiro foi o segundo assunto que eu selecionei, onde vai falar sobre os nativos, ou seja, os moradores naturais dessa terra, que eram quem? Os índios. Os índios, gente, vão receber esse nome devido aos portugueses pensarem ter chegado nas Índias
quando na verdade eles estavam atracando em terras desconhecidas. Ou seja, eles estavam chegando nesse território que eles não conheciam, mas pensavam ser a Índia. E aí, quando viram aqueles povos, colocaram o nome dele de índios. Mas o termo correto seria nativo, né? Ou indígena. Seria, na verdade, nativo. Ou chamando pelo nome daquela tribo. As aldeias indígenas geralmente são cercadas pela mata, né? E formam um conjunto de moradias de diferentes tamanhos. Não são tamanhos únicos, nem padronizados, são de diferentes tamanhos. Eles podem formar uma meia-lua ou o formato da letra U nessas aldeias, né? Quando eles começam a construir. As aldeias são divididas às vezes por tecidos, panos ou objetos pessoais. Por quê? Porque não possui paredes dentro daquelas casas indígenas, que as aldeias não possuem parede, né, nas ocas indígenas, que divide aquelas moradias, que divide, na verdade, os cômodos daquela casa, da casa indígena, né? Da moradia indígena. Vocês entenderam? Sim ou não? Não ou sim? Vocês digam. Esse é... Sim. Certo. Essa foi brevemente a revisão de história, porque assim, eu tô passando por cima, tá bom? Não tô aprofundando muito não. A gente vai trabalhar agora na revisão. Aí vamos para a de geografia. A de geografia, nós vamos ter o município e os limites do município. Já em geografia não vai ter texto, mas vai ter mapas, certo? Vai ter interpretação de mapas. Ou seja, vai ter lá um mapa sobre um município, uma região, determinado lugar, e ali vocês vão tentar identificar, observando aquele mapa e respondendo as questões que vão vir adiante. Tudo bem? Aí vamos lá. O município, gente, o que era o município? O município era uma divisão administrativa de um estado, certo? Nessa divisão havia a questão de zonas. Nessa divisão havia as zonas rurais, as zonas urbanas, e o município também podia ter as zonas mistas, que era uma mistura aí desses dois tipos de zona, um pouco de rural com urbano, né? Eu acredito que é um rural se tornando urbanizado. Pode haver isso também no município, mas as principais são duas, zona rural e zona urbana. Cada município vai possuir uma localização. Essa localização, gente, pode ser identificada através da Rosa dos Ventos. Lembra que é aquela, como se fosse uma estrela, né? Que tem algumas pontas. Nela nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Esses são os cardeais, tá? Os colaterais a gente não estudou, não. Estudamos os cardeais, norte, sul, leste e oeste. Esse é o instrumento que vai indicar esses nortes, essa localização. Pode falar, se tiver dúvida, pode dizer. Não? Então tá ótimo. E por último, nós tivemos o estudo sobre os limites do município. Gente, os limites podem ser naturais ou artificiais. Nos limites naturais é o quê? É aquele que é delimitado pela própria natureza, como um rio. Próximo daquele município ao norte vai ter o quê? Tem um rio. Não, ao norte daquele município só tem vegetação. Pode ser algo assim que realmente já é da natureza, um campo, certo? E os limites artificiais? Os limites artificiais são os limites instituídos pelos governantes. Ou seja, faz a divisão lá por uma linha imaginária. Quando se divide aquele pedaço de terra, aí ao lado daquele município vai ter o quê? Outro município. Ou pode ter uma outra cidade, um outro povoado, certo? Esses são os limites artificiais, os que são delimitados pelos governantes, pelas próprias pessoas que lideram aquele município. Tá certo? Por exemplo, aqui em Guamaré, né? Em Guamaré nós temos um limite natural e outros artificiais. Os limites artificiais são os outros municípios que nos cercam. E o limite natural é o Oceano Atlântico. Tudo bem? Vocês entenderam? Sim ou não? Não assim? Sim, tia. Tá ótimo. Essa foi a revisão brevemente do que nós vimos sobre História e Geografia. Só selecionei esses conteúdos. Mas como eu disse, estudem, tá bom?